Para dar continuidade, eu gostaria de chamar o Silvio Fernandes. Ele é enfermeiro especialista em terapia intensiva. E ele vai dar um depoimento para a gente da vivência que ele tem tido com pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Silvio. Boa tarde, já. Sou intensivista há 16 anos. Trabalho com cuidados paliativos há 10 anos. E há 2 anos a gente fez uma parceria com a Brela. Os cuidados paliativos atendeu o paciente em casa. Só que, qual que é a amostra, né? Os pacientes que a gente tem acompanhado. Os pacientes que não têm condições mais de ir até a Brela. Então, é o paciente acamado, tá? Uma boa parte já é traqueostomizado, todos com gastrostomia. Então, a dieta é a dieta enteral e já estão adaptados. Tá? Já foi orientado pela físio, pela fono, por outros enfermeiros. Então, o que o papel do enfermeiro de cuidados paliativos com o paciente, com ela, que é o nosso objetivo, né, a filosofia de cuidados paliativos, é dar conforto, tá, para o paciente até o último dia de vida. Tá? Às vezes o profissional não vai acompanhar, ele vai embora antes, aí vai um outro profissional substituí-lo. Então, a nossa vivência, nesses 2 anos de acompanhar o paciente com ela em casa, tá? Alguns já se foram, já partiram, outros a gente acompanha até hoje, a gente acompanha a visita domiciliar. É mais um bate-papo. Eu, na casa do paciente, sou visita. A gente observa a pele do paciente, a família cuida muito bem, tá? E o cuidado do paciente em casa é muito melhor do que o cuidado no hospital. Tá? A família consegue ler no rosto, tá? Na expressão, mesmo aquele paciente que o contato é muito pequeno, ele consegue entender. Às vezes, muitos pacientes, a gente, no sorriso ou no simples movimentar da sobrancelha, a gente consegue entender se ele está satisfeito, se ele gosta da nossa presença em sua casa. Então, o cuidado paliativo, tá, que dá conforto, tá, que a preocupação nossa é que ele, enquanto esteja conosco, esteja da melhor forma, e a preocupação nossa hoje não é, nesse momento, não é mais a doença, mas sim a pessoa. Tá? Como que ele vai passar os seus últimos anos, os seus últimos dias, seus últimos meses, não importa o quanto tempo ele esteja com a gente, que a qualidade desse momento seja a melhor possível. Vamos encontrar pacientes em fase de agressividade, em fase de depressão, em fase de raiva, porque nesse momento ele viu que tudo aquilo que foi feito para melhorar a doença acabou não tendo resultado. E a preocupação dele ainda é com a doença. A gente procura mostrar que a preocupação é com aquilo que ele está vivendo naquele momento. É a família, são aquilo que está à sua volta, tá? Do que ficar preocupando com as medicações, e em algumas situações já não tem mais resposta. A minha amostra de pacientes é uma amostra que a gente chama de viciada. Eu não acompanho o paciente do início do diagnóstico, a evolução. Eu acompanho ele na fase final. Tá? E é nesse momento que a gente tem que se preocupar, a preocupação maior é com a pessoa. Tá? Teve uma visita que eu fiz de um paciente que tem ela há muitos anos. A gente acompanha esse paciente que já tem 2 anos. Na primeira visita, o marido conta que ele teve um sonho que a esposa, que é a portadora
desse problema de saúde, ela se despede no sonho. Eu falei, nossa, eu estou acostumado com paciente com câncer, tá? Que a gente faz uma visita num dia e no outro dia a gente vai para dar o atestado. Então, esse paciente fala, então a gente vai acompanhar um período curto de vida, já tem 2 anos. Então, assim, muito difícil a gente dar tempo, tá? Quanto tempo essa pessoa vai ficar sob os nossos cuidados. Tá? A gente percebe que quando o paciente está próximo de ir, é quando ele desistiu. Tá? Que aconteceu alguma coisa durante alguma alteração, tá? que fez com que ele se libertasse, tá? Dessa situação, né? Desse mundo, e partisse para um outro. Tá? É até difícil a gente falar, tá? com um público que tem uma expectativa de melhora e está diante de uma pessoa que só vive o paciente que está numa fase terminal. Tá? A preocupação nossa, paciente em primeiro lugar, família e o cuidado que a gente pode prestar para essa pessoa. Tá? Então, conforto, tá? Dor, tá? O paciente, a gente procura sempre, de todas as formas, fazer com que esse paciente não sinta a dor. Tá? Por quê? A dor, ela é um sinal que para o paciente ele está piorando. Tá? Que enquanto ele tem dor, ele não consegue fazer uma mudança de decúbito, ele não consegue se adaptar à ventilação mecânica, ele não consegue uma boa posição na cama. Então, a gente procura sempre tentar tratar da melhor forma possível da dor. A insuficiência respiratória, a gente teve um paciente que não queria usar o BiPAP de forma nenhuma. A gente explicou, conversou e deu as opções para ele. Falou, olha, se você quiser usar o aparelho, evita uma infecção, tá? Você fica menos cansado e você consegue ter um dia mais tranquilo. Se você evita usar a ventilação não invasiva, no caso, essa paciente não era traqueostomizada, você vai ter mais cansaço, você vai ter dificuldade nas atividades, vai cansar sua musculatura e você vai perder com a falta do uso da ventilação. Só que a resposta, né, a conduta é da pessoa. A gente não força uma situação, tá? A gente orienta e o paciente que toma a decisão junto com a família. Tá? Como a decisão de fazer uma traqueostomia. A decisão é do paciente junto com a família, desde que ela seja orientada, recebe todas as orientações possíveis do que vai acontecer se não fizer e o que vai acontecer quando faz uma traqueostomia. No hospital que eu trabalho, o ano passado internou um paciente com esclerose lateral amiotrófica, um quadro de infecção pulmonar, e ele não tinha gastrostomia ainda, apesar da indicação, ele tinha disfagia, tinha dificuldade para deglutir, tanto é que ele fazia pneumonia de repetição por conta da broncoaspiração. E eu falei, e a gente acaba falando sobre as vantagens e as desvantagens de uma gastrostomia para o paciente. Ele falou, não, gastrostomia eu estou pensando, e não é uma coisa que eu me sinto muito bem, é uma invasão no meu corpo. E quando chegar o momento da traca? Não, a traca eu quero, porque é uma coisa importante para mim. Então, assim, muita gente tem medo da gastrostomia, tá? Que é algo que vai facilitar e muito para o indivíduo, e a tráqueo, que realmente é uma situação limite, onde vai te limitar o tempo de vida entre os seus entes queridos,
isso ele tem uma aceitação maior. Tá? E não, a gastro, ela não serve só para o paciente que ela, mas para muitos pacientes que têm problema neurológico e com doenças neurodegenerativas, que há uma dificuldade muito grande de aceitação. Eu queria, então, o nosso objetivo maior é o paciente, a família, e a equipe multiprofissional, ela está para facilitar, tá, orientar, tá, todos os problemas que possam vir a aparecer. Tá? Nos cuidados paliativos, a gente tem o nosso telefone ligado 24 horas, muita informação a gente consegue trocar via telefone. A partir do momento que eu conheço o paciente, que eu sei o que está acontecendo com ele, diante de um telefonema a gente consegue orientar e na necessidade a gente vai até a casa do paciente e intervém. Tá? O paciente que ele está diante de uma situação há um período longo, tá? Uma troca de gastrostomia, a família quem faz, tá? Sondagem vesical de alívio, a família quem faz. Então, o profissional, o enfermeiro, numa fase mais avançada, ele procura ser um facilitador. Tá? Ele procura sempre fazer uma boa orientação, mas o cuidado é a família quem dá. É a família que acompanha, é a família que está o tempo todo. Eu faço uma visita domiciliar a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então, e curativo é a família quem faz. Apesar de poucos, de 2 anos que a gente tem acompanhado, eu não peguei uma úlcera de pressão. A família sempre hidrata muito bem a pele, os pacientes, o cuidado é por excelência. A família, ela tem uma preocupação muito grande e ela consegue lidar de uma forma que o profissional está dentro de uma instituição não consegue dar esse cuidado. Por quê? Além do cuidado, existe o amor e o carinho muito grande. Então, são pessoas que em casa têm um cuidado muito melhor do que dentro de uma instituição. A gente procura evitar as internações e aquilo que a gente consegue é evitar, levar o mínimo possível para o hospital, a gente sempre procura deixar em casa. A grande preocupação é controle de sinais e sintomas, tá? Dor, que eu já comentei, constipação, tá? Conforme a doença vai evoluindo, a musculatura do intestino, ela vai ficando preguiçosa e o paciente vai ficar constipado. Tá? A eliminação intestinal, as evacuações são cada vez mais difíceis. Então, uma dieta rica em fibra, tá? A utilização de medicações para facilitar que essas fezes saiam com maior facilidade e a utilização de lavagem intestinal muitas vezes é necessária. Massagem abdominal é uma forma de você fazer com que melhore o peristaltismo e faça com que a eliminação intestinal seja mais fácil. Tá? Náuseas, tá? É algo que pode acontecer. Tá? A falta de apetite, tá? A gente também tem que intervir para fazer com que essa pessoa se alimente melhor, enquanto a dieta é via oral. A partir do momento que a dieta é via gastrostomia, a gente tem que observar e junto com a nutricionista avaliar a necessidade calórica, o quanto que esse paciente precisa, o quanto que ele está absorvendo e o quanto essa dieta, a quantidade de dieta é importante ou não para ele. Às vezes a gente pega um paciente bem emagrecido, com volume muito alto de dieta, e aí você tem diarreia, você não tem
a absorção de todo o nutriente que ele está sendo oferecido. Então, a gente tem, quando eu faço a visita, a gente começa a observar tudo isso, e aí a gente vai fazendo as orientações e as mudanças necessárias. Muitas vezes, a casa do paciente é um cortiço. A gente já visitou o paciente em situações em favela, tá? Que a única cama, tinha um paciente que a gente visitava, era uma cama de casal, onde dormia a mãe portadora de ela, a filha e o filho dormia no chão. Era um único cômodo, tá? Onde era a cozinha, sala de estar, era tudo dentro de um único ambiente. E essa paciente, ela ficava um período sozinha, porque a filha trabalhava para sustentar a casa, o menino que tomava conta estudava, e tinha um período do dia que a paciente ficava sozinha, sem assistência. Então, assim, dependente de uma ventilação não invasiva, dependente de hora que urinar, não tinha ninguém para trocar a fralda, tá? Se evacuasse, não tinha ninguém. Foi o único paciente que a gente teve problema de uma dermatite. Não chegou a ser uma úlcera, mas ela tinha uma assadura. A partir do momento que a gente orientou, fez uma orientação correta, 2, 3 meses depois, a gente já não tinha mais a lesão de pele. Apesar dessa situação, era uma situação assustadora de ver, a família, ela tinha uma compreensão de tudo o que acontecia, a paciente um contato mínimo, mas assim, entendia, num movimentar de um dedo, ela sabia o que o paciente estava sentindo. Tá? O filho do canto do cômodo, onde era a cozinha, ele olhava para a mãe, e ele sabia traduzir aquilo que ela expressava. A gente foi um desafio para os cuidados paliativos tratar do paciente com ela. A gente ainda está engatinhando, a gente está aprendendo, tá? Aprendendo com o paciente, aprendendo com a família, aprendendo com o grupo da Abrela, a como lidar com um paciente que é lúcido, tá? Consciente, orientado, sabe tudo o que está acontecendo com ele, tá? Sabe como que funciona a doença, sabe o que vai acontecer, tá? Todo o desfecho, e o corpo não ajuda. Tá? Quer expressar, tem uma dificuldade. Quer andar, as forças não ajudam. Então, a gente fala, está preso numa caixa de fósforo. Tá? Ele tem todas as condições psíquicas, tá? A cabeça funciona a milhão, tá? Ele pensa em todas as possibilidades, só que o corpo não ajuda. Tá? Então, a gente procura sempre, em todas as visitas, falar a verdade. A gente nunca esconde nada. Tá? A gente sempre trata de uma forma clara, tá? Que é uma forma que o paciente tem confiança na equipe, porque sabe que a gente não vai enganar. E a gente nunca dá um prognóstico, porque não tem como saber. Tá? Para nenhum tipo de paciente, tanto com câncer, tá? Como com o paciente com ela, a gente não sabe quanto tempo eles vão estar junto com a gente. Tá? Teve uma situação, esse era um paciente com câncer em fase terminal, ele chegou no ambulatório com uma expectativa de vida de 4 meses. A gente acompanhou ele há 1 ano e meio. Uma situação que a gente tem vivido pouco, mas é algo que preocupa muito. A família chega uma hora que ela precisa de umas férias, porque a gente já teve uma situação da família desejar que o paciente vá, tá? Porque
há um sofrimento da família diante do paciente que não consegue se expressar mais. Então, a gente começa, essa família que expressou essa vontade, procurando formas para fazer com que esse paciente parta de uma forma tranquila, sem dor, mas que parta, né? Que não fique mais entre nós. E a gente trabalhou com psicólogo, a pessoa estava tentando ver dentro das informações pelo mundo, através da internet, o que ele poderia fazer para abreviar a vida daquela pessoa. Que é uma pessoa que ele ama, a gente sabe disso, expressa essa vontade, só que existe um sofrimento muito grande, tá? O que a gente chama de luto antecipatório ou de luto patológico, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande para a gente não intervir de uma forma errada e fazer com que essa pessoa toma uma decisão que ele possa se arrepender depois. O tempo que eu tenho em cuidados paliativos, 2 anos, é muito pequeno. Eu trabalho em terapia intensiva há 16 anos e tenho muito que aprender. Cuidados paliativos é uma área muito vasta, tá? Muito mais do que a própria terapia intensiva, porque é cuidar da melhor maneira possível, cuidar da vida das pessoas que estão ao nosso cuidado, para que ela viva melhor até o seu último dia de vida. Tá? Que ela consiga fazer planos, consiga resolver soluções, consiga fechar a sua vida da melhor maneira possível. Quando ele aceita a situação e consegue resolver tudo que está à sua volta, ele consegue partir de uma forma tranquila. E a família percebe isso. E aí a gente tem um desfecho, né? Uma partida que é natural, que todos nós, isso é do indivíduo, a morte, a finitude faz parte de nossa vida. Assim, viver bem para partir bem. Tá? A gente só consegue ter uma boa partida diante de uma vida plena, independente da doença, da patologia, da limitação que a gente tem. Tá? É uma experiência pequena, eu peço desculpa para vocês. Quando fizeram o convite, eu falei, você vai me colocar numa roda de fogo, mas eu senti a necessidade de colocar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com vocês. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade.